Olá, eu sou o Elbert Aquino e você será abençoado em mais um Conexão Getsemane. Sendo abençoado em mais um programa, hoje nós temos a imensa oportunidade e honra de receber o apresentador de televisão, radialista, político brasileiro, deputado federal por muitos mandatos e principalmente um exemplo de humildade. Seja bem-vindo, Lincoln Portela. Lincoln Diniz Portela. É verdade, Diniz é da minha mãe. Muito obrigado, pastor Elbert, um prazer muito grande estar com você e também com seus telespectadores, programa que vez por outra eu consigo assistir e da melhor qualidade possível, excelente nível, prazer muito grande. Receber esse elogio dele é muito importante pra gente, porque ele é apresentador do 30 Minutos, o 30 Minutos na Cultura e também o 30 Minutos agora numa nova linha, né? É verdade, foram 30 anos de TV, Rede Minas, Rede Record, Rede Mulher, Rede Família, canal comunitário e também Rede Super. Olha, Rede Bandeirantes também, eu comecei com ela em 77. Honra. Bandeirantes em 77? 77, eu fazia o encerramento da Bandeirantes com um comentário. Então foi um tempo muito bom. Lincoln, quem é, vindo de Lincoln Portela, Lincoln Diniz Portela? Fala com o pessoal de casa, quem é? Meu Deus do céu, eu costumo falar com algumas pessoas que, repetindo a palavra de Deus, que depois que você fizer todas as coisas, que você tiver realizado muitas obras e em relação às coisas de Deus, porque tudo o que nós fazemos depois da nossa conversão é com o Senhor, para o Senhor e no Senhor. Aí a gente chega àquela conclusão de que a gente está tentando ser servo inútil. O dia que a gente conseguir ser servo inútil, aí chegou no galardão máximo, tomar todas as coroas, que são de 5 a 7 na Bíblia Sagrada, e colocar aos pés do Senhor Jesus, acabou. A vida está abençoada. Só Ele é o Senhor. Quando eu falei o exemplo de humildade, vocês viram que eu não neguei a verdadeira origem e natureza desse grande líder. Como foi o seu início na política, Lincoln Portela? É uma coisa muito estranha, né? As coisas de Deus às vezes são estranhas para algumas pessoas, né? Eu costumo dizer que a normalidade do mundo é a anormalidade para Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né? Aí você vai discorrendo no texto até entender e você sabe muito bem o que ele diz. Finalizando, para reduzir a nada as que são. Na realidade, eu comecei a entender um pouco de política na época ainda do pastor Glaicon Terra Pinto, quando ele foi pré-candidato a prefeito na cidade de Belo Horizonte pelo antigo PDS. E ali tudo certo, ele ganhou de 7-0 pela comissão executiva e perdeu na convenção do partido. E ali eu desgostei inteiramente, eu trabalhava na floresta com ele, e uma noite dessas, tendo passado um tempo, eu fui ao Colégio Estadual Central, lá no Mata Borrão, aquele auditório, com o pastor Josibel de Moura, lá estava o Leôncio Lança, e ali eu estava pregando, e de repente eu tive uma visão, numa fração de segundos, 10 segundos assim, que eu estava fazendo um comício político. Falei, meu Deus do céu, está amarrado, o que é isso na minha vida, né? Eu achei aquilo muito maluco. Bem, terminou o culto, o Leôncio Lança me chama para ir na reunião do PMB, Partido Municipalista Brasileiro. E eu fui lá na Avenida Paraná, com Carijós, e o presidente, advogado, homem muito conhecido na época, fazia um excelente trabalho, foi candidato a deputado federal, teve 18 mil votos, e ele disse, eu sou demissionário da presidência estadual do PMB. Aí alguém perguntou lá, tinha umas 7, 8 pessoas, quem quer assumir a presidência? Ninguém levantou-se, né? Aí de repente uma pessoa que eu não conhecia, lá da cidade de Riacima, falou, por que não Lincoln? Aí o Josibel, na época, o J. Moura, falou para mim, e aí Lincoln, você quer? Eu, tá bom, eu quero. Mas não parou por aí. Quando eu cheguei em casa, e a gente não gostava do PMB, e quando eu cheguei em casa, eu falei, Marilda, com a minha esposa, eu costumo dizer que ela é minha Marilda, eu sou o Marildo dela, né? E eu cheguei para ela e falei, Marilda, assumi a presidência estadual do PMB.
Falou, Alinco, vira pro canto e dorme, amanhã você toma um café que você melhora. E aí fui. Naquele ano fizemos uma bela chapa para vereadores, lançamos um candidato a prefeito, elegemos 2 vereadores, os menos votados da cidade, eram concunhados, afrodescendentes e moradores do bairro São Paulo. Então você estava bem à frente do tempo. Mauro Matias e Lucinda Rosa. Olha, ele citou várias vezes, o Lincoln citou várias vezes o pastor Glaicon, que inclusive é um dos líderes que é sempre lembrado pelo pastor Jorge Linhares, que hoje é o presidente do Conselho Estadual de Pastores. Né, Lincoln? Vocês estiveram juntos, vocês fizeram parte da mesma geração ali na Igreja Batista da Floresta. Jogávamos bola, eu pegava no gol e o Jorge lá de ala esquerda. O Jorge era bom de bola, só. Ele era matador mesmo? Nossa, bom de bola, matador. Porque ele fala muito isso. Não, ele não era bonzinho, não. Ele era muito bom de bola, sabia. Ele fazia o corredor, ele não ficava parado lá na frente esperando bola para ser oportunista, para fazer o gol. Não, ele armava, jogava. Era realmente bom de bola. Um artilheiro, né? Mais frangueiro era eu, mas tudo bem. Neste período, você já falou aí de muitas coisas, né? De detalhes, como foi a entrada, as indicações e etc. Mas o pessoal, já nas minhas redes sociais, me perguntaram muito, também nas redes sociais da nossa igreja, aproveitando, lembrando a vocês que todo o nosso programa está no Facebook, Instagram e também no canal 6 da NET. Você pode mandar suas perguntas. Muitas pessoas perguntaram o seguinte: já que você vai entrevistar um deputado federal, pergunte a ele quais foram realmente as dificuldades enfrentadas. Por exemplo, são infinitas as críticas, né? Você tem que aprender a lidar com isso. Quando você se torna político ou está político, esse é uma das principais observações que são feitas. Crítica constante, querendo saber quais são as vantagens de estar nesse cargo. Quais foram as dificuldades enfrentadas em relação a isso? Na realidade, as críticas, você pode canalizá-las para que elas sejam construtivas. Eu tinha um professor de psicossíntese que ele dizia assim: os nossos erros nos escravizam a uma vida pior. E na realidade, quanto menos aquele que tem um mandato eletivo ou está numa função pública errar, melhor será para ele, para a sua família e para a nação, o município ou para o Estado. Então, errar menos é bom. E as críticas acabam sendo boas porque você fica alerta com isso. Agora, quando as críticas começam a ser excessivas, tem alguma coisa errada. Então é necessário parar, fazer uma avaliação. Alguém disse uma vez que uma vida não avaliada não é uma vida digna de ser vivida. Então você para, pensa, respira e depois então recomeça. Mas até mesmo as críticas são fundamentais para que você possa ter um norte melhor. Agora, há críticas que às vezes extrapolam, há críticas que passam dos limites, e eu sempre procuro dialogar, porque eu entendo uma coisa, que o diálogo, que a diplomacia vence a ideologia. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. O ponto de vista de cada um é diferente do outro, a formação, a natureza biológica, a natureza sociológica, as questões antropológicas. Então, tudo isso faz parte de um contexto de um ser humano. Então a gente tem que entender que você está no ser humano e o ser humano está em você. Alguém disse uma vez que nós somos argila do mesmo barro. Ninguém é melhor do que ninguém. Algumas pessoas podem acertar mais na vida, outras acertarem menos na vida, mas estamos juntos aqui nesse planeta esperando, querendo Deus, e Deus quer estar na glória com o Senhor. Isso é o que conta. Amém. Essa resposta ela serve para você também utilizar no seu dia a dia, né? As críticas têm que ter fundamentação e, aliás, você deve estar preparado para recebê-las. Ele sempre fala nos dias, eu sempre acompanho a sua rede social e observo que falar é muito menos importante do que ouvir. É verdade. Né? Então, ouça mais em outras áreas da sua vida, essa resposta vai te nortear em outras questões muito importantes também. Estamos sendo assistidos por pessoas interessadas em políticas e elas mandaram perguntas, como já falei na pergunta anterior. O que é realmente representar um estado do tamanho de Minas Gerais diante do governo federal? Na realidade, pastor Elbert, você não representa apenas o Estado, você representa fundamentalmente o Estado. Mas a partir do momento em que você está
na Câmara dos Deputados, você está também representando, de uma certa forma, o Brasil. Há interesses importantíssimos do Estado, dos municípios que te elegeram para que você esteja lá. Mas você está deputado para a nação brasileira. Então, os seus projetos devem ser projetos não apenas voltados para o seu Estado, mas para o Estado brasileiro. Então, nós precisamos fazer não políticas de governo, mas políticas de Estado e Estado brasileiro. Então, a nossa preocupação é em que tenhamos um Brasil melhor, um Brasil mais assistido, um Brasil mais seguro, um Brasil com uma escolaridade maior, com cultura melhor, uma educação melhor, porque a cultura é um pouco diferente da escolaridade. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas, estando assim, fiscalizando, elaborando leis, votando o orçamento da União e como líder ou como líderes ou como deputados influentes, ajudarmos na elaboração de tempos melhores para a nossa nação. É interessante você tentar fazer as pessoas entenderem que essa diferença de Estado, Minas Gerais, e Estado Brasil. Verdade. Né? É muito bem lembrado isso, mesmo porque algumas pessoas que estão querendo se candidatar acreditam que representarão apenas determinados grupos. E isso não é verdade, né? Na realidade, você acaba defendendo determinados grupos. Isso acontece, né? Eu trabalho com a área da segurança pública, com a magistratura, com o Ministério Público, trabalho também com a saúde, com a educação. Agora, você tem alguns focos, mas, na realidade, você representa toda a nação brasileira, você trabalha em favor de toda a nação brasileira. Às vezes, você não elaborou um projeto na área do meio ambiente, você não é afeto àquela área, você não conhece daquela área, mas de repente você está ali numa comissão de meio ambiente, relatando até uma matéria nesse sentido, então você precisa buscar os seus consultores legislativos, entender da matéria e poder ali trabalhar nesse contexto. Na realidade, é um todo. Muito bem lembrado. É muito boa a conversa está te edificando muito, eu tenho certeza, não só na questão espiritual, que é a mais importante, mas também nessa área técnica, principalmente em um ano de eleições. E você que perdeu o começo desse programa, você pode acompanhar no YouTube, pegar esse programa, duplicar e também passar para outras pessoas, para até mesmo responder perguntas que essas pessoas venham a ter, tá bom? Até o nosso próximo bloco do Conexão Getsemane. Sendo abençoado em mais um bloco do nosso programa, você agora vai acompanhar essa aula de política e também até de ministério que está sendo apresentada pelo deputado federal Lincoln Portela. Deputado, no bloco anterior nós falamos a respeito da questão de defender determinados grupos ou linhas de pensamento por parte do deputado. Né? Você respondeu muito bem, falando que não se deve defender apenas o Estado em si, por exemplo, Minas Gerais, mas o Estado Brasil, a nação, junto com o governo. Você faz parte do governo federal. Aproveitando que você já está entrando nessa parte técnica, o que é uma emenda parlamentar? A emenda parlamentar, ela é votada na Câmara dos Deputados, dividida, isso vem pela Comissão Mista de Orçamento, que é a comissão dos deputados federais, dos deputados, dos senadores, e passa também pelo governo federal. É um instrumento que os parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais, têm para que essas verbas possam chegar na ponta aonde às vezes o governo federal não consegue chegar. E principalmente um governo federal mais enxuto. Quando o governo federal tem uma visão de um Estado menor, como é o caso do governo Bolsonaro, ele precisa ter o apoiamento desses parlamentares através das emendas de orçamento. Ou seja, cada parlamentar tem hoje uma média de 16 milhões de reais por ano para emendas de orçamento. Construção de pontes, UPAs, construção de hospitais, rodovias.
Agora, quando vem o corte do orçamento, geralmente esse corte é de 40%. Então, esses 16 milhões viram 9 milhões. E esses 9 milhões podem virar até menos, porque às vezes as prefeituras não têm, e as associações não têm pessoas gabaritadas naquela área para poderem destrinchar isso, para poderem ver quando é que elas estão abertas, para elaborarem os programas, para que os programas sejam de acordo com o que os ministérios pedem. Os ministérios não são uniformes, cada ministério tem um formato, tem uma maneira de pedir as coisas, então você acaba perdendo aí mais ou menos uns 2 milhões de reais que acabam não sendo levados lá para São João do Pacuí, lá para as cidades mais longes, norte, nordeste, sul, e nós perdemos um pouco com isso, porque o governo não consegue chegar através das emendas parlamentares. O parlamentar viaja muito, está nesses lugares e sabe das necessidades e coloca essas emendas, então, para que elas sejam votadas. Elas são fiscalizadas pelo poder público, o Ministério Público fiscaliza, não é? A Advocacia Geral da União está sempre pronta para fazer uma análise sobre essas emendas, então essas coisas são altamente fiscalizadas para que isso não traga nenhum problema, como já trouxe no passado. Até mesmo tecnicamente, a forma de elas serem utilizadas não é tão simples. Né? Não é tão simples. E outro detalhe, a Caixa Econômica Federal faz a fiscalização disso. E às vezes, por exemplo, nós temos 6 fiscais da Caixa Econômica Federal que cobrem uma média de 150 cidades, ou 70, ou 80 cidades aqui no interior de Minas Gerais. Moral da história, desses 6, 2 estão de férias, 1 está com depressão, acabam ficando 3. Eles não conseguem fiscalizar devidamente e o processo acaba demorando muito. Por exemplo, eu mandei uma emenda de orçamento para uma cidade chamada Ouro Branco de 2009. Eu vim inaugurar essa emenda de orçamento agora, há mais ou menos um ano atrás, lá em Ouro Branco, num ginásio de esportes. Meu Deus. Você citou até na resposta comissão. O que é uma comissão ou um comitê parlamentar? A Câmara tem comissões temáticas. Por exemplo, comissão de meio ambiente, como eu já disse, comissão de educação, comissão de cultura, direitos humanos, comissão de transporte, segurança pública e etc. Fora essas comissões, ela tem comissões especiais. O que é uma comissão especial? De repente, um projeto de lei do governo ele vem do Poder Executivo, e então é formada uma comissão especial indicada pelos partidos para tratar daquele assunto, ou uma CPI, ou uma investigação qualquer, ou uma comissão sobre um projeto que é polêmico e que precisa regimentalmente passar por essa comissão especial. Então, entre comissões temáticas e comissões especiais, nós temos uma média de 30 comissões funcionando por ano na Câmara dos Deputados. A comissão de inquérito parlamentar, a CPI, ela é o quê? A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, você colhe 171 assinaturas de diversos partidos para fazer a investigação sobre uma matéria. Por exemplo, nós fizemos a CPI de Brumadinho, instalou-se uma comissão e fizemos essa CPI, a CPI do BNDES, a CPI da Lava Toga. Então essa CPI é feita, elaborada, os partidos indicam os seus membros, há membros que pedem para serem indicados para aquela CPI, e ali eles trabalham durante um tempo, uma média de 40 sessões da Câmara dos Deputados. Então ali audiências públicas são feitas e as pessoas são checadas, as pessoas são questionadas. Então, evidentemente, a CPI é para trazer esclarecimentos. Cada presidente, o presidente durante um ano, durante uma legislatura, ele pode colocar até 5 CPIs funcionando. E às vezes ele deixa 2, 3 CPIs, porque a demanda é muito grande. Mas ele pode instalar até 5 CPIs no decorrer de um ano. Qual é a importância do partido nesse processo? Na realidade... O senhor citou muito a relação do partido. O que é o partido nesse processo todo? Na realidade, os partidos políticos funcionam como agremiações que têm sentimentos e pensamentos ideológicos dos mais diversificados possíveis, dos mais diversos possíveis. Então temos partidos de extrema direita, partidos de centro, que hoje em dia
eu acho um pouco complicado, porque o chamado partido de centro ele tem uma tendência de ir para um lado ou para o outro, né? Um partido de uma social-democracia, um partido marxista, um partido socialista. Os partidos socialistas, comunistas, esses partidos geralmente são marxistas. Então são chamados partidos de esquerda. Então nós temos os partidos de esquerda, fundamentalmente, os partidos de direita e os partidos de centro, que hoje tomaram o apelido, a alcunha de Centrão. Então isso é o que o Centrão, que as pessoas sempre estão perguntando. Você foi nomeado liderança na Câmara Federal por várias vezes, né? O que é isso, ser uma liderança? Desde que cheguei na Câmara dos Deputados, pastor Elbert, eu fui líder. Eu estou na Câmara dos Deputados há 21 anos, estou no 6º mandato. Fui líder por 20 anos, ou vice-líder ou primeiro vice-líder. Eu cheguei a ser líder do 3º maior bloco da Câmara, do PL, composto por mais alguns partidos, 66 parlamentares. O líder é aquele que vai para o colégio de líderes e ali ele discute as matérias. Ele faz o meio de campo entre o partido e o presidente da Câmara dos Deputados e o colégio de líderes. Ele ouve as demandas, ele indica também aqueles que vão para as comissões, os deputados mais afetos a, por exemplo, a área da segurança pública. Por exemplo, às vezes o partido pode indicar, dependendo do seu tamanho, 2 membros para a Comissão de Segurança Pública e nós temos ali, às vezes, 4 pessoas para a Comissão de Segurança Pública e nós temos que fazer composição com outros partidos para dividirmos isso e que todos sejam contemplados. Por isso que, por várias vezes, você foi citado como um influenciador. O líder tem essa função de influenciar também. Tem, de influenciar. O DIAP, Departamento Intersindical da Câmara dos Deputados, que é composto de 900 entidades, ele levanta anualmente os cabeças do Congresso. Por 9 anos seguidos eu fui cabeça do Congresso. Ou você é na Câmara dos Deputados negociador, articulador, ou você é debatedor. Eu sempre fui colocado como articulador e negociador na Câmara dos Deputados. Também a Arco Advice faz também um levantamento, já fui colocado pelas 2 vezes que ela colocou. A Folha de São Paulo antigamente fez isso também, estudava os melhores do Congresso, e ainda o Congresso em Foco, que também, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, no ano de 2007 me colocou entre os 10 melhores deputados da Câmara dos Deputados. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. No contexto atual, sendo já considerado um grande articulador, a ameaça é grande em relação à grande mídia e o nosso governo federal, né? Qual que é a sua posição em relação a isso? Ao governo federal? Você vê a mídia atacando o governo federal, o posicionamento dele hoje, qual a sua posição em relação a isso? Bem, na realidade nós precisamos ter o diálogo, aquilo que eu disse, o diálogo vence a ideologia. E nós temos uma imprensa que quer queiram, quer não, ela tem cor, não tem jeito. A imprensa que tem uma tendência à esquerda, à centro-esquerda, uma tendência à direita, dificilmente você vai encontrar uma tendência puramente de centro. Então elas têm tendências. Agora, em relação ao governo Bolsonaro, ao qual eu apoio ao governo Bolsonaro, se você me perguntar, você vota com tudo? Não, tem algumas coisas que eu não posso perder a minha independência. Mas 95% das matérias, 90% das matérias eu voto com o governo federal. Agora, a imprensa, nós temos um problema sério, porque de uma certa forma, alguns setores da imprensa são belicosos e o nosso governo federal também não deixa de ser belicoso. Aí, na realidade, é a velha história, 2 bicudos não se beijam. O que você pensa dentro deste posicionamento do senhor em relação ao governo federal, do futuro após essa pandemia, deixando um recado para as pessoas que estão em casa? Porque está todo mundo preocupado. Pergunta para o deputado, o que vai acontecer no futuro? O que será de nós, empresários, funcionários, população em geral? A Marilda Portela, minha esposa, que é vereadora em Belo Horizonte, uma das 4 mulheres, ela costuma dizer o seguinte: estamos vivendo uma 3ª guerra mundial. E se pensarmos que uma guerra mundial agora será através de tanques, através de armas nucleares, estamos muito equivocados. Será através dessas coisas, vírus, bactérias, será dessa maneira. E estamos vivendo isso. Agora, o que vai acontecer, só Deus sabe. O amanhã pertence ao Senhor. O que eu estou procurando fazer, e dou a dica para vocês, é vivermos um dia de cada vez.
quantas pessoas sacrificadas, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas perderam parentes, e eu lamento profundamente essa perda, e essa perda veio por negligência, não negligência tão somente de agora, negligência passada. Eu fui relator de um projeto aqui na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados em Brasília, que passou pela Assembleia Legislativa, que foi o Saúde Mais 10, que pedia 10% do PIB para a saúde brasileira. E vocês se lembram que antes da pandemia, os hospitais brasileiros já viviam congestionados, as pessoas ficavam em macas, e às vezes nem macas, gaze nós tínhamos. O IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, disse há 4, 5 anos atrás que nós temos pelo menos, na época, tínhamos 300 mil internações só por causa dos acidentes de trânsito. Então, o sistema de saúde brasileiro era caótico. E com esta questão da pandemia, tornou-se mais caótico ainda. Eu espero que saibamos tirar boas lições, tenhamos o juízo devido, o cuidado devido, como, claro, a Igreja Getsemane e outros pastores já estão orientando. O pastor Jorge é muito cuidadoso, cauteloso com isso, e também o ministério da igreja. Vocês estão orientando, e é importante que todos nós sigamos essas orientações dadas nesse sentido, para que possamos viver melhor. O que será de amanhã, do amanhã, eu não sei. De repente, uma calamidade pode gerar um salto para o futuro. Eu aprendi uma coisa: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, então a tua força será pequena. Essa é a palavra de Deus. Neste momento agora é momento para nos fortalecermos, termos muita prudência e, em nome do Senhor Jesus, entendermos que seremos fortalecidos de alguma maneira. Interessante como tudo que acontece é espiritual, muito mais espiritual do que físico. Hoje o nosso texto que você vai acompanhar aí está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13 ao versículo 17. Vamos lá comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. No versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. No 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E finalizando, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, se prepare, porque como o nosso deputado falou, e pastor principalmente, a preparação espiritual é fundamental nesse momento de surpresas. Nós estamos aqui nos emocionando com as pessoas que perderam seus entes queridos, compartilhando com vocês dessa dor e acreditando que no momento de uma surpresa, o seu preparo, a sua preparação espiritual será fundamental para a sua sobrevivência. Não apenas, Pastor Lincoln, uma sobrevivência na terra, mas principalmente na eternidade, que é o que faz toda a diferença. Hoje nós temos aqui também livros lançamento do nosso pastor Jorge Linhares, Disciplina, Jornal do Inferno, O Amor de Deus, Formando uma Geração. Nesse programa que você teve a oportunidade de assistir, Formando uma Geração, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai ver que a influência, como nós falamos do deputado, um articulador, um influenciador no governo federal, é de suma importância para as gerações futuras. Deixa um recado para as pessoas que estão em casa, finalizando o nosso programa. Deputado. Parabéns a você, Albert, parabéns a toda a equipe que aqui compõe, e também quero fazer uma menção sobre o pastor Jorge Linhares, um articulador, um negociador e um debatedor. Fico impressionado com as mensagens do pastor Jorge e a riqueza, sem nenhuma bajulação, e a riqueza e conteúdo que ele tem para poder entregar aqui na Getsemane, em nossa cidade, em nosso estado, no nosso Brasil e por vários lugares do mundo. Parabéns por esta igreja que tem pastores como ele e principalmente como pastor presidente. Muito obrigado, Elbert. Um grande abraço para você. Obrigado pela presença. Deus abençoe a todos.